Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso PsicologCast. A gente procura trazer temas de relevância, tanto para os nossos alunos, graduandos, pós-graduandos, público em geral, e sempre temas muito relevantes. E a gente tem a oportunidade de fazer esse canal com o apoio da FAPSE, a Faculdade Psicolog, e também o portal de cursos livres, Onde Aprendo. Então, é uma oportunidade muito bacana da gente levar conhecimento técnico, científico, informações relevantes e importantes para a sociedade de uma forma muito mais abrangente. E é um prazer sempre poder trazer para esse bate-papo pessoas que realmente contribuem demais para a ciência, para a nossa comunidade, né, Juliana? Isso aí. Olá, pessoal. Prazer imenso mais uma vez estar junto com vocês aqui no PsicologCast. E hoje a gente tem o grande prazer de conversar com o professor Vitor Tumas, né? O Vitor, ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, fez residência em Neurologia e Neurofisiologia Clínica também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mestrado e doutorado em Neurologia. Atualmente ele é professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e as áreas de pesquisa em que o Vitor atua são as áreas de distúrbio do movimento, com destaque para estudo da doença de Parkinson, neurologia cognitiva e demências como o Alzheimer. A pesquisa do Vitor é voltada em grande parte para o tratamento e para o diagnóstico das doenças neurodegenerativas. Muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e o convite. Estou à disposição de vocês. Eu queria começar com uma pergunta, Vitor, sobre a questão dessa sua linha de pesquisa que trabalha com o diagnóstico e com o tratamento das doenças neurodegenerativas, né? A gente sabe que no Brasil a população, como no resto do mundo, está ficando cada vez mais idosa, né? E com isso tem aumentado o número de pessoas com as doenças neurodegenerativas. Eu queria, por favor, que você começasse contando para a gente quais são as principais doenças neurodegenerativas que a gente vê na população brasileira. Bom, basicamente são a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Se você fizer uma estimativa bem grosseira, assim, cerca de 6% das pessoas com mais de 64 anos vão ter doença de Alzheimer e mais ou menos 3% vão ter doença de Parkinson. Então aí se soma. O que pode acontecer do paciente ter o azar de ter as duas doenças ao mesmo tempo, mas se você somar 6 mais 3, quase 10% da população com mais de 64 anos, né, está sujeita a desenvolver a doença, uma dessas duas doenças ou as duas doenças eventualmente. Então é uma prevalência muito elevada. E realmente, se você considerar a situação atual de envelhecimento da população, em vários países, inclusive a Organização Mundial de Saúde, já considera como questões prioritárias de saúde pública essas duas doenças, porque o impacto que elas vão causar do ponto de vista de comprometimento da saúde das pessoas e o impacto econômico vai ser cada vez maior. E o Brasil, como sempre, está um pouco em desvantagem, né? Porque nós estamos já fazendo essa conversão demográfica para o envelhecimento sem termos alcançado um nível de rendimento econômico individual elevado, como aconteceu nos países desenvolvidos, né? Então, provavelmente, o impacto dessas doenças aí vai ficar em boa parte para a sociedade em geral. Vai ter um impacto muito maior do que nesses outros países, né? Então, nesse aspecto, são realmente duas doenças que mereceriam já, aliás, já tem algumas iniciativas nesse sentido, mas que mereceriam já uma atenção da saúde pública, do Ministério da Saúde, já com ações planejando, de alguma forma, minimizar o impacto que essas doenças vão ter no futuro. E quais seriam os principais sintomas, os principais sinais e sintomas, tanto do Parkinson como do Alzheimer? Acho que a primeira coisa a discutir talvez seja assim, você está ficando mais idoso, né? Então você está chegando perto dos 60 anos, a partir dos 55, apesar que a doença de Parkinson pode até começar mais cedo, mas acho que a primeira questão é você tem que ter ciência de que ao envelhecer você começa a ficar mais suscetível a diversas doenças, não só doenças degenerativas.
Então, você começa a ter que prestar mais atenção em sintomas que podem eventualmente começar a aparecer nessa fase. Além disso, você tem que ter uma maior preocupação em se manter saudável, especialmente cuidando da sua qualidade de vida, sua alimentação, sono, enfim, que todo mundo já sabe, né? E estar atento para alguns sintomas. No caso da doença de Alzheimer, a pessoa normalmente tem a principal característica, a principal manifestação inicial é a perda de memória recente. Acontece que a perda de memória, a queixa de perda de memória é muito comum. E existem algumas pessoas que, ao envelhecer, percebem uma certa mudança cognitiva e acabam ficando muito preocupados e se queixam dessa perda de memória, quando na verdade não tem uma perda de memória que represente um perigo. Mas é importante que esteja atento a isso. Você tem uma percepção de que a tua memória, sua mente, seu raciocínio não é igual ao que era antes, mudou muito, então é importante que você vá procurar verificar se isso tem a ver com alguma doença degenerativa. Muitas vezes, a maioria das vezes, não tem nada a ver. Pode acontecer isso por vários motivos, de saúde geral, às vezes até por o fato da pessoa estar ansiosa, depressiva e ter um comprometimento cognitivo. Para o lado da doença de Parkinson, o sintoma mais comum e mais marcante geralmente é o tremor. Né? O tremor geralmente de um lado, geralmente na mão, um lado afetado, o outro não, ou muito mais afetado um lado que o outro. Às vezes as pessoas começam com sintomas de alteração da marcha, da caminhada, ou uma certa rigidez e lentidão de um lado. Isso é o mais comum. Isso é o que é o clássico de quando a pessoa, tanto para Parkinson como para Alzheimer, quando elas começam já a manifestar a doença. Mas a gente hoje tem condições, até já, isso sendo utilizado para pesquisa, não na prática rotineira ainda, mas a gente já tem condições de identificar sintomas que a gente chama de prodrômicos a esses, ou seja, que vem antes desses aí. Então, antes do tremor do Parkinson, antes da perda de memória do Alzheimer, a gente já tem alguns indícios que podem já sugerir que tem uma doença degenerativa em andamento. Então, acho que esse é o ponto principal hoje do foco da pesquisa. Aí, eu também queria só fazer mais um levantamento. A pessoa, quando ela percebe algum desses sinais e sintomas, ela deve procurar o neurologista. E qual que é a importância da avaliação neuropsicológica para conseguir fechar o diagnóstico desses casos? A pessoa que tem um desses sintomas, ele deve procurar um bom médico, né? O neurologista geralmente é o mais preparado em geral, mas há muitos bons geriatras e até psiquiatras que podem atender bem esses pacientes, né? No caso da doença de Parkinson, é muito mais relevante o exame clínico neurológico para diagnosticar a doença. No caso da doença de Alzheimer ou doenças similares como Alzheimer, aí sim a avaliação neuropsicológica ela é fundamental. Então, geralmente o clínico que atende alguém que tem uma queixa de memória costuma fazer um teste breve ali no consultório e aí, dependendo da história, ele pode, e do resultado do teste, solicitar uma avaliação um pouco mais abrangente, minuciosa por um neuropsicólogo, por exemplo. Aí depende de cada caso, não há uma regra fixa para isso, né? Mas da percepção do médico. Uma coisa interessante é que os estudos que, falando agora da parte do Alzheimer, né? Uma questão interessante é que as pessoas, geralmente, quando tem Alzheimer, tem um quadro lentamente progressivo. Começam devagar, aquilo vai piorando até que uma hora fica evidente. Então, começa muito tempo antes. O sintoma pode começar há anos, 10 anos antes, até mais. O interessante é que, quando você acompanha pessoas que têm queixa cognitiva, qualquer queixa, então ele queixa que minha memória não está boa, estou com 50 e poucos anos, minha memória não está boa. E essa pessoa foi examinada, naquele momento a memória era perfeita segundo os testes. Mas só pelo fato de ter a queixa de memória, quando você acompanha essas pessoas ao longo do tempo, as pessoas que têm queixa têm maior chance de vir a ter a doença lá no futuro. Então, sempre é um alerta, né? Não estou falando isso para desesperar ninguém, né? Porque, como eu falei, a questão da queixa de memória é muito comum. Mas é importante ficar atento, né? E não é todo mundo que tem queixa de memória que vai ter a doença de Alzheimer. Ainda dentro desses aspectos mais abrangentes, a população em geral entender um pouco melhor,
essa é uma doença neurodegenerativa que, como a gente vê na saúde, sempre a gente busca as interações entre ambiente e o que é a história biológica do indivíduo, né? Que é a herança genética. Qual que é a relação entre o ambiente e a genética para essas doenças neurodegenerativas? A pessoa pode ter uma previsão, né, um exame que possa detectar especificamente genético, ou o ambiente vai afetar e determinar isso? As duas doenças, tanto Parkinson quanto Alzheimer, são doenças que têm os dois fatores. Tem os fatores genéticos e os fatores ambientais. Os fatores ambientais são modificáveis, até certo ponto, obviamente, né? Os genéticos, até agora, por enquanto, a gente não consegue modificar. São fixos em você. Se você herdou uma tendência a ter a doença, a gente não vai conseguir modificar nesse momento isso. Mas os fatores ambientais são muito importantes. No caso da doença de Alzheimer e das demências em geral, existem vários fatores ambientais importantes. Bom, antes de falar dos fatores ambientais, é só lembrar que o envelhecimento, essas duas doenças são ligadas ao envelhecimento, porque elas aumentam de prevalência com a idade. Então, assim, o envelhecimento, ele é um fator associado a essas doenças. Então, elas estão associadas. Então, o primeiro ponto importante, a pessoa que, digamos, envelhece bem, provavelmente tem menos chance de ter uma dessas doenças. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer de maneira bem geral, né? Então, envelhecer é um processo biológico que é individualizado, depende de cada pessoa, mas obviamente que a pessoa que tem saúde provavelmente vai envelhecer melhor em termos gerais. Quando você vai para os fatores ambientais, no caso das demências, existem vários fatores importantes. Um dos mais precoces é relacionado ao que a gente chama de reserva cognitiva, que é, digamos assim, aquilo que você consegue nos primeiros anos de vida, aí, até os 20 e poucos anos, talvez um pouco mais, desenvolver o funcionamento do seu cérebro. E essa medida de reserva cognitiva tem a ver diretamente com anos de educação. Então, quanto mais a pessoa estuda precocemente, maior a reserva cognitiva, e essa reserva permite que, às vezes, ela pode até ter uma patologia da doença de Alzheimer, mas não expressar todos os sintomas da doença. Então, esse é um fator ambiental. Então, por exemplo, uma política pública importante na doença de Alzheimer seria elevar o nível de escolaridade da população, que no Brasil é muito baixo. Então, seria uma prioridade em termos de proteção para a doença de Alzheimer. Não que isso vai impedir que a pessoa tenha a doença, mas pode atrasar anos. E isso faz muita diferença, né? Então, esse é um fator importante. Aí tem vários fatores que são essas doenças gerais aí da meia-idade, como hipertensão, diabetes, hábitos ruins, uso de álcool e fumo, são fatores que contribuem. Perda auditiva, isso numa pessoa mais idosa, né? Então, são vários fatores ambientais. Exposição à poluição ambiental, isso é uma coisa difícil de controlar, mas é um dos fatores. Então, são vários fatores que estão associados à perda cognitiva, à doença de Alzheimer, né? No Parkinson, é um pouco parecido, mas nem tanto. A reserva cognitiva não faz diferença, né, para a doença de Parkinson. Existem alguns fatores que predispõem à doença. Então, por exemplo, a pessoa ter exposição a agrotóxicos de maneira indireta, pode ser por viver próximo da zona rural, coisas assim, por exemplo, é um fator de risco. Ingerir água de poço, que eventualmente tem agrotóxico, é um fator de risco. Por outro lado, você tem fatores de proteção. Tomar café, por exemplo, é protetor à doença de Parkinson. Fumar é protetor à doença de Parkinson. Pouco se fala nisso, porque, óbvio, fumo traz vários riscos ruins, né? Então, se a pessoa sobrevive a esses problemas, ele tem uma proteção para o Parkinson. Não vale a pena fumar para não ter Parkinson, porque você pode ter outras coisas. Acontece a mesma coisa com a ingestão de leite. As pessoas que ingerem leite ao longo da vida, elas têm uma proteção de várias doenças globais. Mas parece que para a doença de Parkinson aumenta o risco de ter doença de Parkinson. Só que, sim, são coisas que uma coisa desequilibra com a outra. Por isso que ninguém fala, não tome leite. Tá? Eu sugeriria que, se alguém gosta de tomar leite, tome mais iogurte, por exemplo, porque a relação com o iogurte é menos importante do que com leite em geral, in natura, né? Enfim, tem vários fatores ambientais que você pode, de alguma forma, interferir. Não totalmente, mas parcialmente. Eu diria que para a demência você tem mais fatores bem definidos e que você consegue mais interferir do que na doença de Parkinson.
Excelente. E ainda em relação a envelhecimento, vi recentemente uma pesquisa, acho que o grupo de pesquisa estava participando, sobre pessoas com síndrome de Down, que tem por característica o envelhecimento mais rápido, né? Como que essa pesquisa contribuiu para essa visão mais global das doenças neurodegenerativas? A síndrome de Down já é reconhecida há muito tempo como uma síndrome que tem um desarranjo cromossômico, né? A pessoa que tem Down tem 3 cromossomos 21, né? Então ele tem uma expressão maior de vários genes ligados esse cromossomo. E a gente já sabe há muito tempo que essas pessoas, elas envelhecem mais rapidamente e desenvolvem demência, tipo Alzheimer. A patologia no cérebro deles é igual da doença de Alzheimer. E aí foi até uma das dicas para se descobrir que é a participação da proteína amiloide, cujo gene está no cromossomo 21, e que foi o primeiro indício de associação de uma alteração genética que poderia predispor à doença de Alzheimer, né? Então, assim, a síndrome de Down, ela tem sido estudada especialmente na questão de o que ela é diferente da doença de Alzheimer, pela evolução, por ser mais precoce e tudo mais. Mas não tem ainda muitas conclusões que possam ser úteis aí para a gente no dia a dia, para prevenir a doença de Alzheimer em si. Talvez possa, no futuro, trazer coisas interessantes. Eu gostaria, por favor, que você falasse um pouquinho da relação do sono com as doenças neurodegenerativas, né? A privação do sono, o sono, alterações do sono e a relação dela com as doenças neurodegenerativas. Bom, em termos gerais, assim, há um consenso de que o sono de boa qualidade ajuda a prevenir muitas coisas, né? Em termos de saúde geral, em termos de doenças degenerativas, existe já a comprovação de que, de alguma forma, quando você dorme, um sistema de limpeza do cérebro funciona melhor e isso tira toxinas, substâncias que são tóxicas, né? Por exemplo, a proteína beta-amiloide que se deposita no Alzheimer seria retirado com maior facilidade. Então já há muitas evidências sobre isso. Existe uma evidência também bem forte em relação à apneia do sono. A apneia do sono, que é aquela pessoa que ronca e interrompe a respiração, baixa a oxigenação do sangue, essa pessoa tem maiores complicações de saúde geral. Então, tem maior risco de ter hipertensão mais grave, diabetes, síndrome metabólica, tudo que leva também à piora da doença degenerativa. Então, isso já é bem claro. Outros aspectos não são bem claros assim, e nem o impacto geral das alterações do sono, quanto que isso chega a ser materializado, não está bem claro assim. Por exemplo, a gente fez um estudo em pacientes com Parkinson, que a gente estudou minuciosamente a qualidade do sono deles com polissonografia, e a gente tentou ver se tinha alguma associação com a perda cognitiva, por exemplo. A gente não encontrou essa associação bem clara. Tem alguns estudos que mostram, outros que não mostram, talvez porque o nosso intervalo de avaliação não foi tão longo assim. Mas isso ainda é uma coisa meio questionável. Quanto que realmente o sono ruim pode prejudicar, em que medida ela pode agravar uma perda cognitiva, por exemplo. Tá? Então, é uma coisa ainda um pouco indefinida na literatura. O que tem de interessante na questão do sono, para essas duas doenças, Parkinson e Alzheimer, no Parkinson, é interessante que existe um problema do sono chamado transtorno comportamental do sono REM, que é uma condição em que a pessoa começa a sonhar, são sonhos geralmente de luta, de briga, de fuga, são sonhos com agressividade, e a pessoa encena o sonho. Ou seja, ele não fica paralisado quando ele está sonhando. Se ele está lutando, ele luta. Se ele está correndo, ele corre. Se ele está brigando, ele dá soco do lado ali a quem está dormindo com ele ou com ela, né? E esse transtorno comportamental do sono REM, ele aparece depois de uma certa idade. Não vamos confundir com sonambulismo ou outras alterações que acontecem na infância. Ele aparece na idade adulta e ele já é um marcador bem comprovado de um processo degenerativo em evolução, geralmente da doença de Parkinson ou de outras doenças similares. Tanto que existem vários já estudos no exterior acompanhando pessoas com esse problema ao longo dos anos, na tentativa de até iniciar um tratamento precoce para que elas não evoluam para uma doença degenerativa. Então, esse é um aspecto interessante. No Alzheimer, o que é interessante do ponto de vista geral é que o paciente com Alzheimer, assim como o Parkinson, costuma ter um sono ruim, né?
não costuma ter um sono tão bom, até pela própria idade das pessoas, que tendem a ter um sono pior com o envelhecimento. E às vezes isso é um problema clínico difícil de lidar no dia a dia, para as famílias lidarem no dia a dia, né? Acho que basicamente é isso. Agora, com relação ao quanto que eu dormi pouco ao longo da vida, quanto que isso implicou em um problema meu no futuro, acho que isso ainda não está muito claramente quantificado. Pode ser que cause um malefício, mas não dá para a gente quantificar exatamente quanto que seria isso. Entre os muitos artigos de alto impacto, né, das suas pesquisas, a gente percebe que um dos que tem sido muito citado está relacionado ao uso do canabidiol. E a gente identifica essa relação do canabidiol com questões da psicose, né, distúrbio de movimento. Quais seriam, então, os mecanismos, né, que neuroquímicos estão relacionados ao Parkinson para o canabidiol? Tem alguma uma perspectiva de futuro, né, já que até os artigos que já vêm há algum tempo sendo citados, já pesquisas que devem ter evoluído bastante, né? Bom, para a doença de Parkinson, para a doença de Alzheimer, tem inúmeras perspectivas para o futuro aí, pelo menos aparentemente, tá? Do ponto de vista do uso dessas medicações, tipo derivados de cannabis e tal, eu colocaria esse tipo de medicação, como outras coisas que estão aparecendo agora, tipo neuromodulação, como, assim, uma coisa meio que aquela coisa que aparece de repente como uma coisa milagrosa, né? Então, que periodicamente vai se modificando. Então, teve agora acho que a fase do cannabis está um pouco mais em baixa. Foi em 2014, né? De lá para cá foi quando estourou mais as coisas, agora está um pouco mais em baixa, porque as pessoas já experimentaram o canabidiol, hoje ele é disponível, né, ou formulações de cannabis com canabidiol e THC, e a maioria das pessoas perceberam que não faz um grande efeito. Nas nossas pesquisas, a gente percebeu que o canabidiol puro tem algum efeito positivo no Parkinson, sobre aspectos mentais, né, controlar sintomas psicóticos, ajudar um pouco na ansiedade, melhorar a dor, melhorar um pouco o sono, mas não tem um efeito claro sobre sintomas motores, não tem um impacto geral sobre a doença muito significativo. E, óbvio, existe toda uma pressão da indústria querendo vender esses medicamentos. Existem as pessoas desesperadas por uma cura milagrosa. Então, vem essa situação, esse cenário, que eu já vi acontecer com outras coisas, né? Agora, acho que até está acontecendo com o fenômeno da neuromodulação, que está sendo alardeado pelas redes sociais aí, como um tratamento também milagroso, e as pessoas vão atrás disso, né? Infelizmente, acho que não é por aí a saída. As duas doenças, elas estão numa fase importante, o Parkinson e o Alzheimer. Por quê? Porque agora os recursos terapêuticos estão permitindo que você desenvolva moléculas que tentem agir sobre a patologia da doença, tentando limpar a patologia do cérebro que tem acúmulo de substâncias, tanto no Parkinson como na doença de Alzheimer. Não são as mesmas substâncias. No Parkinson é a alfa-sinucleína, no Alzheimer é a beta-amiloide. E a proteína tal também, mas principalmente a beta-amiloide. Então, hoje tem recursos tentando agir sobre essas proteínas. E a gente está numa encruzilhada, porque alguns acreditam que esse é o caminho, que essas substâncias que já estão conseguindo tirar essas substâncias do cérebro vão propiciar uma boa melhora para os pacientes, uma nova vida para esses pacientes, e outros que não estão acreditando muito, porque principalmente os estudos para Alzheimer não mostraram um efeito tão eficaz assim. E muitos acham que talvez daqui a algum tempo a gente vai ver que isso é um beco sem saída que não vai levar a lugar nenhum. Esse é o problema da pesquisa. Às vezes você abre um caminho, de repente ele abre e vai longe, outras vezes ele abre e fecha logo em seguida. E você percebe que foi pelo caminho errado, né? Então, assim, nós estamos numa encruzilhada nesse momento com as duas doenças. Pode ser que a gente abra uma perspectiva de tratamento inovador, que pode até ser curativo para as pessoas, mas pode ser que a gente chegue a um ponto que isso dê tudo para trás. Então, esse é o problema da ciência e de tudo que a gente faz. A gente nunca sabe, tudo é movido por hipóteses, né? Uma coisa que é verdadeira hoje pode não ser daqui a algum tempo. Eu gostaria de retomar um pouquinho o tratamento com a levodopa, né? Como que o tempo de uso e a dose da levodopa podem afetar a gravidade das discinesias? Bom, a doença de Parkinson é uma doença complicada, tá? Assim, às vezes as pessoas não gostam que a gente fale assim, mas
o ideal seria que a doença de Parkinson, o paciente com doença de Parkinson, pelo menos de vez em quando, fosse visto por um especialista, porque isso faz diferença no acompanhamento do paciente. Tá? Por que eu digo isso? Por quê? A levodopa, por exemplo, continua sendo já há mais de 50 anos como a droga mais eficaz e eficiente para tratar a doença de Parkinson. Nenhuma é melhor do que ela. Só que ela traz complicações quando você usa há muito tempo. Não porque ela seja ruim, é porque faz parte da evolução da doença, o aparecimento das complicações. Uma delas é que o efeito da medicação não fica tão longa, ela termina um pouco antes, depois de algumas horas. E a outra são as discinesias, que são os movimentos involuntários. Então, assim, o clínico que acompanha o paciente tem que, desde o começo, premeditar o que vai acontecer, não só em relação a esses problemas, mas vários outros que a doença tem, e ele tem que tentar manusear o tratamento de forma a minimizar essas coisas que vão acontecer. Mas você tem que tentar minimizar para que não seja tão significativo para o paciente. Então, existem várias estratégias para você fazer isso. Nenhum paciente deve deixar de tomar levodopa. Mas, muitas vezes, para tentar tratar esses problemas ou prevenir esses problemas, às vezes o tratamento não é o mais adequado. Então, a levodopa ela é uma substância fundamental no tratamento. Quando necessário, deve ser iniciado e, se bem utilizado junto com todo o esquema, ela vai trazer um benefício à qualidade de vida muito significativo para o paciente, mesmo tendo essas complicações que podem acontecer, tem um risco alto de ter. Mas você consegue controlar muito bem e conduzir bem o caso por muitos e muitos anos. A fisiopatologia do Parkinson mostra para a gente principalmente a questão aí da degeneração dos neurônios dopaminérgicos na substância negra. Mas as pesquisas têm apontado para atenção em outras áreas, outros indicadores? Assim, a doença de Parkinson ela é uma doença que afeta todo o cérebro. E não só o cérebro, até o sistema nervoso periférico também, especialmente o sistema nervoso autônomo. Então, a substância negra é a região mais comprometida do ponto de vista de degeneração, que mais perde neurônios, e também por ser uma estrutura que basicamente constitui uma via que produz dopamina. Então, aí a perda acentuada da dopamina causa a maioria ou boa parte dos sintomas motores. Então, por isso que é mais evidente, mais nítido, é característico da doença isso. Mas a doença de Parkinson, ela tem deposição da alfa-sinucleína, como eu falei, no sistema periférico autonômico, no tubo digestivo, em vários órgãos do organismo, em várias estruturas cerebrais diversas, né? Embora seja a mesma patologia. Por que a substância negra é mais sensível? Isso é uma questão até hoje não respondida. Talvez pelo jeito que os neurônios ali funcionam, no estresse de funcionamento maior que outros neurônios, eles sejam mais suscetíveis. Ninguém sabe ainda ao certo. Mas, do ponto de vista de marcadores da doença, né, tem muitas coisas sendo estudadas, porque não é apenas a deposição da alfa-sinucleína que causa todos os problemas. Por exemplo, a gente sabe hoje que o processo de neuroinflamação, que está associado ao processo degenerativo, contribui para muitos sintomas e provavelmente contribui para a evolução da neurodegeneração. Então, isso é um aspecto. E assim por diante, tem vários aspectos envolvidos com a morte dos neurônios que vêm sendo estudados e, de certa forma, cada vez mais vão ganhando importância nesse quebra-cabeças complexo, né? Essas doenças são complexas, não é? Era fácil se fosse só, é um fusível aqui que eu troco, está resolvido. Não é. É uma rede com um monte de problema, você tem que ir consertando várias coisas para tentar minimizar os impactos da doença. Você poderia explicar um pouquinho a fisiopatologia do Alzheimer? Bom, o Alzheimer, ele basicamente hoje tem uma hipótese predominante, que é a hipótese da cascata amiloide. O que seria isso? A hipótese diz que a beta-amiloide, a proteína beta-amiloide se acumula no cérebro e daí advém uma série de alterações, inclusive depois o acúmulo da fosforilação e o acúmulo da proteína tau, e isso leva à degeneração dos neurônios. Essa é a hipótese dominante, né? Isso é o que está sendo hoje alvo dos tratamentos. Então, o tratamento hoje é para tentar tirar a proteína beta-amiloide, que começaria tudo, tá? Mas muita gente não concorda com essa hipótese, por vários motivos, vou entrar em detalhes aqui, mas um bem claro, por exemplo, quando você vai associar o lugar do cérebro mais afetado pela patologia,
que é a área que causa o problema da memória, que são os lobos temporais, por exemplo, a associação é maior com a deposição da proteína tal do que com a beta-amiloide. Então é difícil de explicar. Se começa pela beta-amiloide, por que ali tem mais tal do que beta-amiloide? Então muita gente acha que tem vários outros possíveis mecanismos. Um mecanismo associado à proteína tal, um fenômeno de problema metabólico dos neurônios parecido com diabetes, que afeta a capacidade do neurônio se manter, um mecanismo associado à nutrição vascular do neurônio, enfim, tem várias hipóteses. Então, essa hipótese da cascata amiloide, ela ainda é a predominante, mas muita gente já vem questionando ela. Por quê? Porque vários estudos e várias tentativas de tratamento sobre essa hipótese, ou baseados na hipótese da cascata amiloide, funcionaram muito bem em modelos experimentais, mas nenhum funcionou no ser humano. Agora, o que tem de novidade para o Alzheimer é que tem esses novos tratamentos que retiram a substância, retiram a beta-amiloide, os peptídeos amiloides depositados no cérebro. Eles são aprovados apenas nos Estados Unidos. Na Europa não foram aprovados, talvez em um outro país na Ásia pode ser que tenham sido aprovados. E esses estudos mostraram o quê? Mostraram que realmente o paciente, quando acompanhado por exames que detectam a beta-amiloide, os exames mostram que o tratamento tira o beta-amiloide do cérebro. Mas a parte cognitiva melhora muito pouco. Muito parecido com o que melhoraria com os remédios tradicionais. Os estudos são geralmente de acompanhamento de 1 ano e meio, por aí. Então, muitos argumentam que, se você olhar 5 anos, vai fazer toda a diferença. Mas a gente não sabe. Tá? E esses tratamentos novos têm um risco de complicações graves importante. Por quê? Como eles tiram a amiloide do cérebro, isso pode induzir uma reação inflamatória. E as pessoas podem ter uma inflamação, hemorragia local, inclusive com piora do quadro clínico. Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, custa muito caro. Você precisa monitorar o paciente, fazendo ressonância periodicamente. Qualquer sinal de comprometimento, você tem que suspender a medicação, acompanhar a evolução desses quadros. Então, essa perspectiva de tratamento atual, como eu falei, está nessa encruzilhada de definição, se ela realmente é eficaz ou não. Os países da Europa, por exemplo, não aprovaram porque acharam que os estudos foram um pouco convincentes e que o custo seria muito alto para justificar você usar. Porque muitas vezes você pode ter uma medicação que tem um efeito estatisticamente positivo, mas não é perceptível clinicamente, né? Você pode, sei lá, fazer um teste lá e o paciente antes e depois ele melhorou, mas do ponto de vista prático, melhorou alguma coisa na vida do paciente? Não melhorou nada. Então, vale a pena eu tratar uma coisa que a pessoa ninguém nem percebe que melhorou, só meu teste que percebe? Então, essa é uma questão importante e atual hoje com relação ao tratamento do Alzheimer. E do ponto de vista farmacológico, qual que seria um mecanismo de ação para uma droga assim ideal? Que ela atuasse... Então, aí no Alzheimer e no Parkinson também, seria se a gente soubesse qual que é o mecanismo por trás da deposição dessas proteínas. Tá. Porque a gente sabe, alfa-sinucleína deposita no Parkinson, beta-amiloide deposita no Alzheimer. Tá, mas por que ela deposita? Será que ela deposita e ela causa a doença? Ou será que já tinha uma coisa antes que levou à deposição e que aí aquele é só um marcador do que está acontecendo? Talvez tenha alguma coisa que antecede isso. E pode ser que não seja a mesma para todo mundo. Então pode ser que para uma pessoa tenha um problema aqui no neurônio que levou à deposição da proteína. No outro pode ser outro problema. Já tem estudos nesse sentido. Porque, por exemplo, se você pegar a doença de Parkinson, parece que nem todo paciente é igual. A evolução da doença, a patologia varia muito. E, por exemplo, alguns têm predisposição genética, outros não têm. Você consegue calcular um score de risco genético para as pessoas. Aliás, inclusive, a gente está participando de um estudo importantíssimo que, em relação aos aspectos genéticos da doença de Parkinson, que é o estudo LARD-PD, que vai verificar na população brasileira e latino-americana quais são os genes que predispõem à doença de Parkinson. Porque a gente já sabe isso na população europeia e americana, os caucasianos. Nas outras populações a gente não sabe. Então a gente está participando desse estudo internacional, em que a gente é o centro coordenador, e a gente vai ter esses dados. E o que isso quer dizer? Que a gente pode ter dados genéticos que calculam o seu risco, o meu risco de ter doença de Parkinson. Não quer dizer que eu vou ter, mas eu consigo calcular o risco. E pode ser que, dependendo
da predisposição genética pelos genes que eu herdei, eles tenham ou desenvolvam a doença por um caminho diferente do outro que tenha uma combinação de genes que distorce o funcionamento de uma outra via de funcionamento do neurônio. Não sei se é muito claro para as pessoas isso, mas são vias metabólicas, né? O neurônio é como uma célula, é como um corpo humano, né? Então tem lá o mitocôndrio que produz a energia, tem lá os outros, tem um núcleo que controla todo o funcionamento, etc, etc. Então são várias vias metabólicas. Então pode ser que para cada pessoa a doença no neurônio que fica doente e morre comece de uma maneira diferente. Então talvez esse tratamento aí que vai funcionar vai depender de eu identificar precocemente, meu neurônio já está falhando nisso, então é ali que eu tenho que agir, para impedir que chegue àquela deposição da proteína normal. Muito bom. E falando, a gente passou pelo tema de ressonância e sei que pesquisas de ressonância magnética, técnicas de imagem, como que mapeamento de suscetibilidades, né, estão apontando para a questão da deposição de ferro no cérebro das pessoas com Parkinson, né? O que isso pode representar em termos de diagnóstico ou novos rumos? Do ponto de vista prático, pouca coisa, tá? Sim, agora as pessoas ficam pensando, tem ferro no cérebro de Parkinson, eu não posso usar coisas que tem ferro, ou usar panela de ferro, né? Já houve até coisas desse tipo para Alzheimer com alumínio, porque havia uma associação suspeita entre alumínio e Alzheimer, o pessoal recomendava não usar a panela de alumínio, que poderia ser fonte de contaminação. Enfim, o que acontece é o seguinte, deposita ferro no cérebro de pacientes com Parkinson, em algumas áreas sensíveis, mas isso provavelmente tem a ver com problemas locais no cérebro. O metabolismo do ferro ali fica desajustado pelo processo degenerativo, e o ferro ele é um acelerador do processo degenerativo, então ele faz parte daquele ciclo. Então o problema deve ser lá localizado, depende de que se você come ferro, não come ferro, tem muito ferro, tem pouco ferro. Tá? Então assim, isso é uma coisa interessante do ponto de vista de você entender o mecanismo que leva à morte dos neurônios. Do ponto de vista de intervenção, já tentaram fazer alguns tratamentos com drogas que tiram ferro do organismo e do cérebro, quelantes de ferro. Mas, infelizmente, os estudos não foram positivos. Pelo contrário, os estudos feitos foram até supostamente negativos, com alguns pacientes tendo piora quando você vai lá, eu vou tirar o depósito de ferro ali, e o paciente piorou. Ou seja, a coisa não é tão fácil de entender. Não é porque tem ferro lá, você tirou, resolveu. Às vezes ele está lá num contexto muito mais complexo. Muito bom. Retomando só um pouquinho aquele estudo anterior que você falou, né, que é um estudo multicêntrico, que vocês estão levantando características genéticas, né, dos pacientes com Parkinson. No nosso país, nós temos diferenças regionais muito significativas, né? Vocês esperam encontrar diferenças na prevalência de Parkinson no Brasil, dadas essas diferenças regionais? E se sim, quais possíveis causas? Assim, no Brasil a gente não tem muitos dados epidemiológicos, mas os dados epidemiológicos de Parkinson no Brasil são parecidas com relação ao que acontece no mundo. Se você olhar o mundo, a prevalência é muito parecida, é uma doença de todo mundo e em alguns lugares que parece que a prevalência é mais baixa é sempre duvidoso, que por exemplo é na África. O quanto que foi precisa a detecção dos casos lá na África. Então, parece que a maioria acredita que a prevalência, a frequência da doença é muito semelhante no mundo todo. Pode ser, sim, que haja fatores predisponentes que em alguma região ou outra facilite a ocorrência da doença. Mas isso não está ainda muito bem definido. Nesse estudo que nós vamos incluir mais de 1.000 pacientes e mais de 1.000 controles, a gente vai ter amostras de várias regiões do Brasil, do norte, do sul, daqui de Ribeirão Preto, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, enfim, são vários lugares do Brasil. O problema para definir se tem uma diferença regional, já é uma coisa importante porque a gente não tem dados, como eu falei, da população latino-americana. A gente vai poder identificar se os genes que predispõem, por exemplo, os latino-americanos são os mesmos genes que predispõem os caucasianos, lá, os europeus e americanos. A gente vai ter uma informação sobre isso. Para você fazer uma análise muito regionalizada, você tem que ter uma amostra muito grande. Então, provavelmente, o nosso estudo, embora seja muito relevante e significativo, ele não vai ter capacidade para identificar diferenças regionais genéticas, porque realmente
assim como a gente tem uma variabilidade, mas a gente tem uma miscigenação muito grande. E para poder identificar isso do ponto de vista estatístico, precisaria ter uma amostra enorme para poder identificar. Então, talvez a gente não vai conseguir. Pode acontecer. Às vezes, quando você tem um gene que ele destoa totalmente, ele causa um alto risco, então, com poucas pessoas você identifica, mas não é o caso. Na doença de Parkinson, o que a gente vê são vários genes com impacto pequeno, e a combinação deles é que predispõe a doença. Perfeito. E a gente tem que sempre ressaltar a extrema importância, como a gente falou antes, da busca por um especialista que pode contribuir demais para o tratamento, que inevitavelmente em alguns momentos vai ser medicamentoso, mas pensando no nosso público de psicólogos e neuropsicólogos, talvez eles possam ter uma contribuição importante para esse paciente, talvez pensando nos declínios cognitivos ou nos aspectos sociais. Como você vê a contribuição ou o papel onde o psicólogo deveria dar mais atenção no tratamento conjunto, né, da equipe para esse tipo de cliente, paciente? Os psicólogos são fundamentais, tanto no Parkinson como na doença de Alzheimer. Elas são doenças que requerem um apoio multidisciplinar, não é só o médico em geral que resolve tudo. Ele é relevante, ele é importante porque ele lida com o ajuste do medicamento, que é importante, mas você precisa dos outros profissionais. O psicólogo ele é fundamental porque ele pode atuar em vários aspectos distintos. Ele primeiro pode auxiliar no diagnóstico da alteração cognitiva, que aliás a gente nem falou isso no Parkinson, mas o Parkinson é uma doença em que há perda cognitiva com frequência também, e muitos, quando envelhecem muito, são predispostos a ter demência pelo Parkinson, né? Então vamos lá, o psicólogo ele é importante no diagnóstico da perda cognitiva, no segmento da evolução cognitiva, ele é importante na avaliação dos sintomas comportamentais, tanto no Parkinson como no Alzheimer, que são doenças que frequentemente têm problemas de ansiedade, depressão, etc. Só para citar os mais comuns, né? No Parkinson ainda você tem transtorno de controle de impulso, tem psicose, então para identificar esses sintomas, para auxiliar o tratamento desses sintomas, não só com medicamentos, aí no caso o psicólogo vai agir com as terapias, o que tem hoje a gente usa mais é terapia cognitivo-comportamental, que é a mais eficaz e mais prática de usar nesses pacientes. Tem o outro campo de ação do psicólogo, que pode ser na reabilitação cognitiva, né? Então, atuar na reabilitação cognitiva, na adaptação cognitiva dos pacientes com a perda cognitiva. Então, assim, os psicólogos são fundamentais nesse contexto todo de tratamento. Infelizmente, por exemplo, a gente trabalha no Hospital das Clínicas, no serviço público, que é eu diria que dá uma assistência muito boa aos pacientes em geral, mas ainda carece da gente conseguir ter um apoio multidisciplinar bem organizado e associado ao seu ambulatório para poder dar conta de todas essas coisas, né? E o problema não é só no Hospital das Clínicas, porque, por exemplo, às vezes eu posso atender um paciente que mora numa cidade 100 quilômetros distante e não vai poder vir aqui 3, 4 vezes por semana fazer uma terapia. Então, haveria que se criar e se estabelecer melhor essas atividades, tanto psicólogo como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mas estabelecer protocolos de abordagem desses pacientes para que fossem implementados em outros lugares, para que o paciente tivesse isso à disponibilidade, tanto no serviço público quanto no privado. Isso ainda é uma coisa mal definida, sabe? A gente vê claramente, porque a gente encaminha os pacientes tanto para o serviço público quanto para o privado, e os profissionais, em geral, não médicos, de várias especialidades, às vezes ficam meio titubeantes sobre o que fazer. Então, a gente percebe que existe essa lacuna aí de conhecimento, de ter esses protocolos bem definidos. Isso ajudaria bastante. Você comentou sobre a ansiedade e a depressão, né? Pensando um pouquinho do ponto de vista da depressão, existe alguma diferença entre a depressão associada ao Parkinson e as outras formas de depressão? Certamente sim, porque a depressão na doença de Parkinson ele já é até um sintoma prodrômico da doença, ou seja, o paciente pode apresentar a depressão como um sintoma que antecede o aparecimento dos sintomas motores da doença. Ela está associada com a degeneração de neurônios, não só dopaminérgicos, mas outros neurônios, principalmente serotoninérgicos, que acabam predispondo a pessoa à depressão. E ela tem uma característica própria, né? A gente percebe, por exemplo, que os pacientes com Parkinson têm uma tendência a ter uma depressão que é meio flutuante, depende muito do controle dos medicamentos antiparkinsonianos. É uma depressão que tende mais para apatia, desânimo,
e menos para pensamentos assim, de morte, de desespero, que às vezes aparece no paciente com depressão que é mais jovem. Então, realmente tem umas características especiais. E é um problema que o clínico tem que estar sempre atento, porque ele causa um impacto muito importante na qualidade de vida da pessoa. Se você não presta atenção nisso, fica só preocupado com o tremor ou com outras coisas, e às vezes até o paciente acha que a depressão não tem nada a ver com Parkinson, né? E nem conta isso. Então, o clínico tem que estar bem atento para identificar e tratar, porque a resposta ao tratamento é muito boa. Os pacientes melhoram muito. E o transtorno ansioso? Também é diferente? Não, os pacientes com Parkinson têm muita ansiedade generalizada, às vezes transtorno de pânico, fobia social, né? Chegar num lugar e ter pânico, medo, a ansiedade, às vezes até pelo medo dos sintomas aparecerem, de ser reconhecida a doença neles, por exemplo. Então, é um problema bem importante também, que precisa ser manuseado também com medicamentos, embora para depressão a gente sabe já bem o que fazer. Os medicamentos antidepressivos funcionam bem. Para ansiedade no Parkinson, a gente não sabe muito bem, porque tem poucos estudos sobre medicamentos, eficácia de medicamentos. E na prática, a gente não consegue saber muito bem quanto que melhorou ou não, o próprio paciente não informa isso bem, então faltam estudos nesse sentido. O que a gente sabe é que a terapia cognitivo-comportamental para ansiedade funciona bem. Então, quando tem muita ansiedade, eu procuro indicar a terapia cognitivo-comportamental para os pacientes e manejar os medicamentos para controlar o que puder. Dentro dos modelos que a gente tem identificado, percebido que há muita pesquisa, a avaliação dos impactos, né, cognitivos, tem aquele o modelo, o Montreal Cognitive Assessment, não é? Montreal. Que tem alguns avanços que a gente tem nessa detecção precoce de sinais. Como está essa avaliação cognitiva evoluindo? Aí você fala em termos gerais, o MoCA, né? O MoCA é uma bateria breve de Montreal, que é parecido com o mini exame do estado mental que a maioria conhece, né? Só que ele é um pouco mais, digamos assim, é um pouco mais elaborado. Ele acrescenta várias análises de função executiva, por exemplo, que o mini exame não tem. Ele faz uma avaliação mais minuciosa de memória, etc. Ele é um teste que se mostra em vários estudos, tanto no Brasil, ou principalmente no exterior, inicialmente, depois no Brasil, como um teste mais sensível para detectar alterações cognitivas, melhor que o mini-exame, tá? Especialmente naquela fase que o paciente tem uma perda leve cognitiva, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Por outro lado, o MoCA, esse teste, ele é um teste mais exigente. E dependendo do local e da pessoa que você aplica, às vezes é um pouco difícil de interpretar, porque a nossa população tem uma baixa escolaridade. Então, toda vez que você usa um teste cognitivo, você tem que ter o dado normativo adequado para você interpretar. Não é só isso, o dado normativo. Às vezes você vê que a pessoa está fazendo o teste e você vê que ele não está respondendo porque não é questão cognitiva. É uma questão de capacidade mesmo de resolver aquele teste. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Então, ele é um teste interessante, ele é bom, mas, por outro lado, ele traz o risco de você trazer resultados positivos, indicando perda cognitiva, que não são reais. Então, precisa saber aplicar bem o teste. Então, ele é interessante. A gente não usa muito esse teste no nosso ambulatório lá no Hospital das Clínicas. A gente prefere usar o mini-exame e testes básicos de domínios cognitivos mais gerais. Por exemplo, um teste de memória de figuras para memória, teste de desenho do relógio, outros testes de atenção, outros testes de função executiva. A gente prefere fazer uma avaliação mais ampla, para não ficar fixo numa bateria só, né? Mas é uma questão de opção de cada um, né? O que importa é que todo teste é bom desde que você saiba usar ele direitinho e use de maneira crítica, né? Não fique só sendo um psicometrista, ou seja, dar o score lá do teste sem analisar o que aconteceu. Você tem que saber o que está acontecendo quando você aplica o teste. Não são só números, né? Exatamente. Quais são os principais sintomas não motores associados à doença de Parkinson? São muitos. A doença de Parkinson é conhecida pelos sintomas motores, mas os pacientes têm muitos sintomas não motores. Alguns antecedem a doença, como eu falei. Então, por exemplo, o transtorno comportamental do sono REM, que eu citei antes aqui na nossa conversa. A depressão, a constipação intestinal, ou seja, o intestino preso, né? A urgência miccional, então a pessoa sente a bexiga cheia
tem que ir para o banheiro, senão escapa. Então, isso pode ser sintomas que antecedem até os sintomas motores da doença de Parkinson, além da depressão e da ansiedade que podem anteceder. E ao longo da evolução da doença, o paciente vai piorando ao longo do tempo dos sintomas motores. Óbvio que os medicamentos controlam bem isso para a maioria dos casos, mas os sintomas não motores também vão aumentando. Então, a chance do paciente vir a ter mais adiante, né, perda cognitiva, problemas de psicose, tipo alucinações, ver pessoas, ver objetos, são coisas que vão aparecendo ao longo do tempo. Então, o paciente vai tendo todos esses sintomas, alterações do sono, dor, alteração da pele, pode ser dermatite seborreica, alteração de funcionamento do intestino, da urina, etc, etc. Então, são vários sintomas. Por isso que a doença de Parkinson é uma doença complexa que requer uma atenção especial de quem trabalha com esses pacientes, porque não é só tratar o tremor, tem muita coisa a ser tratada. Acho que tem uma questão interessante quando a gente tem discutido isso, e eu tenho falado isso muito na minha clínica. Quando a gente percebe o quanto a ciência está avançando, conseguindo ser mais específica, investigando cada vez mais em profundidade muitos aspectos do ser humano, a gente percebe que existem os hypes, né? Essa ideia de que existem alguns medicamentos, alguns tratamentos que as pessoas buscam de forma muito específica e querem, né? Porque obviamente há uma questão muito provavelmente mercadológica por trás dessas questões mais específicas, mas a ciência acaba de uma maneira geral, quando a gente tem conversado com vários pesquisadores de várias áreas, todos acabam apontando lá para trás, olha, vamos ter uma vida saudável, vamos cuidar da alimentação, do sono. Então, quanto mais a gente avança na especificidade, a gente acaba, às vezes, na clínica, falando com nossos clientes de aspectos muito mais anteriores, né? Que seriam básicos da saúde. Concorda com isso? Como você vê? A maioria das pessoas não entende muito bem isso, porque é difícil de entender, né? Porque, por exemplo, vamos pegar uma doença comum, hipertensão. O que é hipertensão? Pressão alta. Tudo bem, o mecanismo, a fisiopatologia é complexa e tal, mas o que eu tenho que fazer? Baixar a pressão. Ok, baixei a pressão, tá ok. Os impactos da hipertensão não vão acontecer, vão ser minimizados. Isso é uma doença que você tem um tratamento que é um tiro, uma bala de prata praticamente, você consegue controlar. Nas doenças neurológicas ou nas coisas associadas ao envelhecimento, não é bem isso. Não é um problema único, estrito e uma questão. Não, são múltiplas questões. Então, você vai envelhecendo, o seu mecanismo, o seu organismo, o metabolismo já vai se modificando, e você vai perdendo massa muscular, e você perde massa óssea, etc, etc. Então, é um processo de envelhecimento, né? E, realmente, as pessoas, primeiro, não entendem que para você... É como a aposentadoria, né? Você tem que pensar lá atrás para garantir a sua aposentadoria. E nem sempre é garantido. Porque você pode ter alimentação saudável. Muita gente reclama disso. Eu não fumei, não bebi, não fiz nada e tenho câncer, tenho Parkinson. Porque a gente não tem como prever tudo isso. Óbvio que quem se cuida mais tem menor chance, mas também não quer dizer que não vai ter a doença. Acho que o que falta muito, assim, acho que atualmente é uma percepção de compreensão das pessoas sobre o que é a vida em geral. Porque as pessoas têm uma ideia meio fantasiosa, né? Acho que antigamente as pessoas se pegavam à religião, então tinha um pensamento que era guiado pela religião. Hoje as pessoas são um pouco religiosas, não acreditam em Deus, e elas acreditam na ciência, sei lá, na tecnologia, mas a ciência e a tecnologia estão muito longe de resolver todos os nossos problemas. E a pessoa, às vezes, quando descobre que tem uma doença, fica desesperada, fica buscando uma explicação, né, para ela e tentando achar uma bala de prata que vai resolver tudo. E não existe essa bala de prata. Não existe para a maioria das doenças, não existe. Tudo é paliativo. A medicina avançou muito, resolve muitas coisas, mas ela não cura a maior parte das coisas. Mas ela melhora a forma como você consegue conviver com essas doenças, né? Perfeito. E as pessoas não têm uma compreensão muito clara sobre isso. Para a gente que é médico é mais fácil, porque a gente passa a vida inteira vendo gente doente aqui e ali, a gente vai aprendendo até pelo dia a dia, que não é uma coisa boa por um lado, mas é ruim por outro também. Sim. Porque às vezes a ignorância das coisas é até uma bênção, diria minha avó, né? Porque você às vezes passa por coisas que você nem imagina quão perigosas foram e passa por ali. E a gente tem uma visão diferente. Mas acho que a educação das pessoas em relação a essas coisas, aí, do aspecto que até chega meio perto da questão espiritual,
entender a vida como uma coisa complexa, ampla, que envolve vários aspectos, é uma coisa difícil hoje em dia. Acho que muita educação nessa área poderia ajudar muita gente a aprender a viver melhor. Muito bom. Ainda sobre o tratamento, embora a gente não tenha ali uma bala de prata, né? Quando a gente olha para o paciente que tem o transtorno degenerativo, são muitos aspectos que precisam ser cuidados, né? Voltando um pouquinho lá para o Parkinson, como que os sintomas não motores que a gente estava conversando há pouco, né? Como que eles influenciam no tratamento e na gestão dos transtornos dos sintomas motores na doença de Parkinson? Influenciam muito, porque primeiro você pode ter vantagem, tomar vantagem disso. Então, eu posso, por exemplo, usar um remédio para o sintoma motor que já ajuda no sintoma não motor. Então, por exemplo, tem um grupo de medicamentos que são os agonistas dopaminérgicos, são bons para depressão. Então, eles melhoram os sintomas depressivos. Então, se o meu paciente tem depressão, eu privilegio usar esse medicamento, que já vai tratar o sintoma motor e vai tratar a depressão. E tem o contrário. Os agonistas, por exemplo, dopaminérgicos, eles potenciam ou podem causar alucinações. Então, o paciente tem alucinações, eu evito usar agonistas dopaminérgicos. Então, assim, o tratamento todo envolve você controlar os sintomas motores e não motores, tanto com as medicações, lançando a mão de vantagens e desvantagens que os medicamentos para os sintomas motores podem ter sobre os sintomas não motores e complementando com a medicação adequada. Por isso que é uma gestão meio complexa. Você tem que ter experiência para saber lidar. Não todos os casos, alguns casos são bem simples, e tal, mas a maioria dos casos, numa certa fase, se tornam complexos de lidar. Nós estamos falando bastante de dopamina, agonistas, antagonistas, e eu estou pensando agora um pouco na questão das psicoses, né? Quando a pessoa tem a doença neurodegenerativa e a psicose associada. Como é que fica esse tratamento? Na doença de Parkinson, é comum a psicose. Muitas vezes é uma psicose tipo alucinação visual, e muitas vezes são alucinações benignas. Não são alucinações que causam grande transtorno. Às vezes, em alguns momentos, sim, passam a ser problemas. Eu começo a ver gente que está querendo entrar na minha casa, imagino que estão querendo me roubar, etc, etc. Então, aí passa a se tornar um problema crítico. Na doença de Parkinson, todas as drogas que a gente usa para os sintomas motores potencializam a psicose. E aí você vai ter que reduzir, talvez, os medicamentos para os sintomas motores, ajustar bem os medicamentos. Muitas vezes fica só com a levodopa, que é a mais potente, e vai ter que lançar mão de drogas antipsicóticas. E aí as drogas antipsicóticas têm que ser os atípicos mesmo. Basicamente, quetiapina e clozapina, que é o que a gente usa. Tá? No Alzheimer, aí nas outras demências, aí a psicose toma outra forma. Não é tão comum, né, no início da doença, mas pode ser um problema lá para frente. Isso, e muitas vezes é confundido com a percepção do paciente. Então, por exemplo, ele pode falar que não está na casa dele, mas pode ser um fenômeno psicótico e não um esquecimento, não um reconhecimento do ambiente. Então, aí na doença de Alzheimer, ela pode tomar características de mais influência sobre agressividade, agitação, e aí o tratamento é diferente. Vai ser com antipsicóticos também, né? Os medicamentos para Alzheimer ajudam a controlar a psicose, mas precisa também lançar a mão de antipsicóticos, às vezes antipsicóticos mais potentes até para controlar. E falando também um pouco sobre tratamento, a gente está a todo momento pensando no paciente, né? E agora me vem à mente a família desse paciente, né? Essa família também precisa ser cuidada? Certamente, tanto na doença de Parkinson quanto no Alzheimer. Talvez na doença de Alzheimer, a minha impressão é que o impacto é maior do que na doença de Parkinson. Exatamente pelas alterações comportamentais e pela dependência que a pessoa desenvolve tão rapidamente, né? Então, sempre o cuidador, ele é o mais impactado. Especialmente quando você considera que são doenças da velhice e muitas vezes é um casal vivendo sozinhos, né? Independentes. Mas aí, um deles fica doente e o outro tem que cuidar. Então, ele anula a vida dele para cuidar do outro e a partir daí vem uma série de impactos, né? A própria sobrecarga sobre o cuidador. E aí, esse é o grande ponto, que talvez seja o mais difícil de lidar no futuro, aí, com esse número enorme de pessoas com essas doenças, é como dar apoio
a essas famílias, ou casais, ou pessoas sozinhas, que estão envelhecidas e sozinhas, como dar o apoio necessário, porque elas não conseguem mais resolver sozinhas os problemas. Tanto no Parkinson quanto no Alzheimer, quando está na fase avançada, eles precisam de alguém para cuidar da vida deles. Eles não conseguem mais cuidar da vida deles. Então, aí esse é um ponto que custa caríssimo, né? É ter uma pessoa, todo mundo sabe quem tem que pagar um cuidador para cuidar do pai ou da mãe, quanto que isso custa caro, né? E do ponto de vista da saúde pública, a gente não tem esse apoio bem estabelecido, né? Como se daria, como se dará. Ainda lembrando um aspecto da pesquisa sobre a evolução do Parkinson, a gente tem o aspecto da neuroinflamação. Essa inflamação crônica, né, ela que pode ser investigado mais sobre ela, é um fator exclusivamente ambiental? Como que a gente percebe essa relação da inflamação crônica com a evolução do Parkinson? No dia a dia, com o paciente, é difícil você perceber. O que você tem mais evidente é quando um paciente com Parkinson, Alzheimer, tem uma infecção, por exemplo, ou uma infecção dentária, está tratando dos dentes, ou tem uma infecção urinária, e você percebe que ele piora, especialmente do ponto de vista, no Parkinson, dos sintomas motores e comportamentais, e no Alzheimer piora dos sintomas comportamentais. Essa é a principal evidência que você tem na neuroinflamação. E hoje já tem vários estudos que você consegue fazer usando marcadores, biomarcadores, que já começam a mostrar uma associação entre várias alterações comportamentais, tudo isso que eu falei aí, sintomas não motores no Parkinson e no Alzheimer, com fenômeno de intensificação da neuroinflamação. Inclusive, a gente tem estudos mostrando que a discinesia induzida pela levodopa também é um fenômeno associado à neuroinflamação. E a gente tem um estudo com tratamento com um antibiótico, a doxiciclina, que tem um efeito anti-inflamatório, que produziu uma melhora nos pacientes com discinesias. Então, a neuroinflamação vai assumir, pelo menos nesse momento, um ponto de relevância na pesquisa, e provavelmente várias intervenções serão dirigidas para a neuroinflamação. Vocês devem ter ouvido falar, tem muita gente falando sobre a questão da microbiota, né? A questão de como a microbiota pode interferir no funcionamento do cérebro. A principal maneira de interação é via neuroinflamação. A microbiota, digamos que fosse pouco saudável, ela intensificaria a neuroinflamação. Então, talvez ali seja um ponto de tratamento que você consiga predispor ou proporcionar uma melhora nos sintomas do paciente, agindo sobre vários mecanismos que diminuem a neuroinflamação. Agora, a neuroinflamação, ela deve estar associada ao processo degenerativo. É alguma coisa a mais que amplifica ela. Talvez os próprios tratamentos possam amplificar a neuroinflamação. Pode ser. Tá? O que a gente usa para tratar o paciente, pode ser. Mas isso não está muito bem caracterizado, não. Por enquanto, a gente acha que a neuroinflamação é um fenômeno da doença e que se intensifica quando você tem um fenômeno inflamatório geral no seu corpo, e isso acaba resultando em piora de sintomas em geral para esses pacientes que têm essas doenças degenerativas. Bom. Muito bom. Eu só vou aproveitar aqui, antes de a gente encerrar, porque a gente é uma pesquisa, particularmente mudou minha vida, e aqui dentro da instituição a gente está criando o nosso mestrado na área de psicologia, um mestrado profissional. Estamos no caminho, e o primeiro passo é a criação do grupo de pesquisa. Então, seria muito bacana, até para inspirar esses nossos alunos que estão aí saindo da graduação, e os nossos pesquisadores que estão aí, né, nessa batalha que é fazer pesquisa, seria bacana conhecerem, né, a sua história como pesquisador, né? Como que surgiu esse interesse em pesquisa, e principalmente uma doença neurodegenerativa, que a gente sabe que tem, né, realmente nem sempre os desfechos que a gente gostaria. Como foi esse começo, né, de se interessar pela pesquisa e continuar na pesquisa ainda, né, no Brasil? Eu acho isso um assunto muito importante. Eu parabenizo vocês por terem essa iniciativa, porque eu acho que a pesquisa hoje está muito concentrada em centros universitários estatais, né? E seria muito importante, eu acho assim, que o Brasil tem que evoluir para que outras entidades, outros institutos que não sejam só do governo, estatais, e possam evoluir e ajudar a evoluir a pesquisa no Brasil. Porque a pesquisa no Brasil ela é importante, ela tem uma significância razoável, mas está ainda muito aquém do que a gente tem no exterior, né? A estrutura para pesquisa, tudo isso é muito aquém do que a gente poderia ter.
em parte porque a gente é um país mais pobre, obviamente, isso custa muito. Para mim, assim, a pesquisa, o primeiro ponto que me trouxe interesse na pesquisa foi na própria faculdade. Eu diria que na época do curso aí que a gente tem lá antes da faculdade, até o colegial na época, né, a gente não tinha muito estímulo para pesquisa, não tinha pessoas que despertavam isso na gente. Talvez hoje tenha mais. Tinha mais em questão de conhecimento prático e tudo mais. Mas na faculdade, quando eu entrei na faculdade aqui em Ribeirão Preto, que historicamente é uma faculdade que tem lá na sua tradição a pesquisa na área básica. Então, quando eu cheguei lá na bioquímica, fisiologia, e vi aqueles experimentos, nossa, aquilo lá abriu a minha cabeça de uma hora para outra. E acho que isso é muito importante, porque isso abre a cabeça da pessoa, passa a ter uma visão mais crítica das coisas, né? E foi dali que eu comecei a pensar em fazer alguma coisa desse tipo. E a gente, convivendo com as pessoas na faculdade, a gente tem o privilégio de conviver com pessoas de alto nível, né? Tanto cientistas da área básica, como clínicos da atividade clínica. E isso acabou, de uma maneira ou outra, engatando uma coisa na outra. Eu fiz algumas coisas de pesquisa na área básica, mas para trabalhar na área básica, se você precisa se dedicar exclusivamente àquilo, a gente que é clínico é difícil. E aí fui caminhando para evoluir para a pesquisa clínica, que tem muito mais aplicabilidade, né? Então, prática imediata. Então, foi basicamente o que eu fiz. A gente tem vários projetos, várias coisas em andamento, e acho que é muito importante que as pessoas, mesmo fazendo coisas simples, né, o que importa é estar exercitando esse modelo de raciocínio, de questão de pesquisa, né, de pensar, ter uma questão e tentar, mesmo que seja uma coisa simples, mas só o fato de você exercitar isso, sempre isso vai, de alguma forma, amplificar e vai, de alguma forma, seduzir alguém e vai você mesmo se entusiasmar por aquilo. E é um ciclo, uma bola de neve, né? Aquilo vai caminhando e você vai evoluindo. Acho que, assim, eu estou num lugar privilegiado. Ribeirão Preto talvez seja... A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto talvez seja a instituição nacional em pesquisa ligada à biologia mais relevante do Brasil, né? Não sei se ainda é, mas até pouco tempo era. Mas se não for, é uma das 3. Né? Então, estou num lugar privilegiado. Talvez isso teria que ser mais difundido para outros locais que não tem tanto essa tradição de pesquisa como a gente tem aqui. Né? Mas acho que isso tem evoluindo bastante. Acho que tem muito mais gente fazendo pesquisa. O que eu vejo é que tem muita gente tentando fazer a pesquisa meio que de uma maneira, como eu falei, simples, mas com algum valor. A gente vê muita gente fazendo muita coisa meio que perdido, assim, porque você tem que seguir aquelas regras. Ela tem uma pergunta, qual que é o método que eu vou usar para responder essa pergunta, e o que essa pergunta eu quero, para que serve, para que eu quero responder essa pergunta. A gente vê muita gente fazendo uma pesquisa meio que atabalhoada, assim, sem muita diretriz, né? Isso ainda leva um tempo para as pessoas evoluírem nesse aspecto. Não é uma coisa simples, mas muita coisa tem progredido no Brasil construção. nesse aspecto. Aí, por fim, espero que vocês contribuam com isso também. E quem sabe até colaborar um dia, né? Trabalhar alguma coisa em conjunto. Só por fim, já que o pessoal tem conversado aqui, das questões que talvez um dia façam parte de uma linha de pesquisa relacionadas à inteligência artificial. Você vê que existe já algum prenúncio de que isso pode ter uma relevância em algum aspecto da pesquisa nessa área? Sem dúvida, sim. A inteligência artificial é uma coisa que provavelmente vai ter um impacto importantíssimo na pesquisa médica, por exemplo, né? Mas acho que ainda vai demorar um pouco de tempo para isso ficar consolidado. Por quê? Recentemente saiu, por exemplo, um estudo revisando os estudos que usaram a inteligência artificial para tentar diagnosticar Parkinson em exames de ressonância magnética, por exemplo. Tá? E aí os autores fizeram uma revisão minuciosa tem muito, sei lá, não lembro o número, mas era um número bem grande, mais de quase 100 estudos. E aí eles foram olhar do ponto de vista da qualidade tanto da inteligência artificial, tipo de análise que foi feita, como de toda a elaboração do estudo. Isso todos os estudos publicados em revistas de impacto. E a conclusão foi que menos de 10% tinha qualidade suficiente para você considerar como válido aquele dado.
tá? Sem muita crítica. Então, assim, a gente ainda está numa fase, que eu acho que está numa fase, então não sei quanto tempo vai demorar isso, mas que isso precisa ser melhor aplicado. Então, usando isso de uma maneira muito atabalhoada, gerando dados que... Existe um problema da inteligência artificial que é o seguinte, não sei se todo mundo entende bem o que é inteligência artificial, mas, por exemplo, eu pego aqui uma ressonância magnética de alguém com Parkinson e alguém normal. E aí boto para a inteligência artificial ver as imagens e ela fala assim, esses aqui são Parkinson, ensino ela a saber o que é um e o que é outro, ela aprende por ela própria, mas eu não sei por que ela aprendeu. Ela aprendeu. E aí, então, aí eu falo, dou 100 exames para você. Inteligência artificial, divide para mim quem é Parkinson e quem é Alzheimer. Aí ela acerta 99% quem é Parkinson e erra só 1%. Tá, mas como que ela aprendeu a diferença? Na maior parte das inteligências artificiais, você não sabe qual foi a dica... Qual que é a base que ele usou para ele saber. Então, assim, isso é um problema. Porque você fica à mercê de uma coisa que você nem sabe exatamente da onde surgiu. Então, assim, para quem está acostumado com os métodos tradicionais, isso é uma questão difícil de você engolir. Você fala, é diferente, mas por que é diferente? Né? E você corre o risco, dependendo de como você usar isso daí, de trazer problemas de interpretação, porque o que te garante que sempre vai ser... Naquela amostra foi 99%, mas de todas as amostras, não sei quantas amostras você vai ter que testar para ter certeza de que isso está funcionando. Né? Mas é inevitável. No futuro, provavelmente, você vai fazer uma ressonância, a inteligência artificial já vai dizer, tem sinais disso, vai te dar uma... Provavelmente sim, mas não sei quando que vai chegar nesse ponto. Mas, sem dúvida, a inteligência artificial vai tomar conta de muita coisa. E já está fazendo muita coisa. Excelente. Em construção. Em construção. Pode ser uma coisa perigosa, como muitos acreditam, né? Porque essa questão de você não saber por que é diferente... Tá, é diferente. Por que é diferente? Eu não sei. Só a máquina sabe, eu não sei. É um dilema que a humanidade vai ter que lidar no futuro. Muito bom. Não podia ser melhor. Excelente, professor. Agradecer muito a presença, a troca de informações, valiosíssimo todo o conhecimento e o conteúdo que você colocou aqui para a gente. Muito obrigada mesmo pela participação. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. E para todos vocês que acompanham o PsicologCast, vão lá nas nossas redes sociais,